Boa noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve meditação. Nós temos meditado no livro de Salmos, e eu compartilhei com os irmãos na última vez que estive aqui pregando que a minha intenção é de estar meditando nos Salmos, do segundo livro de Salmos, que vai do 42 ao 72 do Saltério, né? Pelo menos nesse ciclo agora, e de repente até o meio do ano, não sei, a gente pode passar para o terceiro livro, se tivermos outra proposta, a gente estudar um outro livro. Mas eu gostaria então de que nós lêssemos o Salmo 46. Você está em casa acompanhando essa reunião, eu não olhei no canal do YouTube, as pessoas que estão participando da reunião também. Então, abra a sua Bíblia no Salmo número 46. A palavra do Senhor diz assim, o título é Deus é nosso refúgio e fortaleza, é o mestre do canto dos filhos de Corá, o Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, os reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos ter a palavra de oração. Deus santo, eterno, bendito, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, pecadores, diante de um Deus santo, uma palavra santa e perfeita. E só estamos aqui por causa de Cristo Jesus, Senhor. Agora que consideramos essa porção bendita e maravilhosa da Tua Palavra, que o Senhor, mais uma vez, nos visite com a Tua graça. E em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro momento, que o Senhor possa ministrar ao coração deles, fazendo tudo aquilo que o Teu propósito eterno já determinou, desde antes da fundação do mundo. É assim que nós oramos, confiados em Ti e zelosos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse salmo, segundo a tradição reformada, né, foi um salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever um hino muito conhecido nosso. E até no final da meditação eu digo qual hino foi. Diante do avançado da hora, eu quero dizer que nós vamos fazer uma breve meditação nesse salmo, que ele é um salmo pequeno e ele é bem dividido. Dá para a gente louvar a Deus e meditar nessa palavra. Esse salmo ele é um salmo cantado sem acompanhamento, ou pelo menos o preâmbulo lá no título, que tem a autoria sendo dos filhos de Corá, em voz de soprano, era para ser cantado num tom alto, possivelmente num tom mais agudo, e era para ser cantado a capela. Os comentaristas acreditam que nas peregrinações se cantava esse salmo dessa forma. Alguns acreditam que talvez esse salmo tenha sido escrito por alguns descendentes de Corá no cerco que Senaqueribe fez a Jerusalém. Lembra que o rei era Ezequias e Senaqueribe fez esse cerco e Rabsaqué foi até lá para afrontar o Deus vivo e para dizer às pessoas ali que eles não tinham para onde fugir e que Jerusalém não era nada comparado com o que os assírios ali já tinham dominado, e o Deus de Israel não era
nada comparado aos outros deuses, ou não era nada diferente dos outros deuses das nações que haviam sido desapossadas por Rabsaque e pelos assírios. E, aliás, Senaqueribe era quem reinava ali na Síria. E diante todo aquele aperto, o Ezequias pega aquelas palavras de Senaqueribe, dita ali no muro para toda a população ouvir em Jerusalém, por Rabsaque, enviado dos assírios, e ele leva até o templo e rasga suas vestes e coloca diante do Senhor, e o Senhor então traz grande livramento, responde a Ezequias que ele não se preocupasse, que Senaqueribe ia ouvir um ruído para o lado da Etiópia e que Deus ia desbaratar os exércitos, e é de fato o que Deus faz. Senaqueribe vai guerrear em outro lugar, e lá mesmo ele é derrotado, e Ezequias, ele não precisa sequer usar ali, enfrentar aquele rei. O Salmo, se vocês perceberem, ele tem um coro, né? Assim como a gente tem quando a gente canta, tem uma parte da música que é o coro, que a gente repete. Aqui tem um estribilho, né? um coro, que é: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, aqui no versículo 1, e aí no versículo 7 ele repete essa ideia. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Em algumas versões aparece até o nome Selá, que é uma espécie de indicador da música para se cantar com ênfase, para se enfatizar. E acontece a mesma coisa no versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então não tive nem trabalho de dividir nada, porque o salmista já dividiu aqui as três partes do salmo, e é assim que a gente vai dividir. Mas me apoiando também num estudo feito, num sermão desse mesmo salmo de pastor Augusto Nicodemos, outro de Hernandes Dias Lopes, eu quero dividir então, com base nesse coro, as três partes do salmo. Em primeiro, quem é Deus; segundo, onde está Deus; e terceiro, o que é que Deus faz. Então, primeiro, quem é Deus? O salmista diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Refúgio é o lugar que a gente corre, é o abrigo, né? O lugar que a gente corre para se abrigar. Quando está na chuva, a gente vai buscar ali um refúgio. Se é uma tempestade, aí você procura um lugar mais protegido. Se é um bombardeio, né? Na Europa, vários lugares foram bombardeados na Segunda Guerra Mundial, e você tinha os refúgios subterrâneos, lugares que eram protegidos ali das bombas que se lançavam sobre as cidades. E o refúgio é isso. A fortaleza, por sua vez, é um lugar também que pode se assemelhar ao refúgio, mas ela tem ela traz no próprio nome essa raiz da força. É um lugar onde você usa para se defender de ataques, né? Você une esforços ali. As cidades aqui, se é de fato Jerusalém que ele está falando, você tinha um muro da cidade onde você se abrigava ali na fortaleza para se defender dos ataques inimigos. Juntava todo o exército ali quando havia necessidade de recuar nos limites da cidade, da fortaleza, para se defender e resistir aos inimigos. E o salmista está dizendo que Deus é isso. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso lugar de proteção. É para Ele que a gente corre quando a gente se sente atacado, quando a gente se sente com medo, quando a gente se sente ameaçado de alguma forma. Pelo menos deveria ser para Ele. Antes de qualquer outro lugar, o local para a gente correr é para o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa fortaleza. E Ele é socorro bem presente, é um socorro. Às vezes a gente precisa de socorro. O pastor Érico outro dia falou que o carro dele deu problema, né? E ele precisou ali ser socorrido. Deus enviou uma pessoa para ajudar, e ele foi num local que havia uma certa estrutura, um socorro. E às vezes quando o socorro demora, a gente fica muito agoniado, fica muito aperreado. Mas com Deus a gente não precisa se aperrear, porque Ele é socorro bem presente. É como se antes mesmo da gente precisar,
do socorro, se o socorro dele já estivesse lá. Não demora a chegar. Ele é socorro bem presente. Ele é refúgio, fortaleza e socorro. E se ele é refúgio, fortaleza e socorro, é porque muito provavelmente a gente vai precisar. A gente vai passar por turbulência, a gente vai passar por tempestade, a gente vai passar por situações que vai precisar que a gente recue para debaixo das asas dele, busque essa proteção. Veja, a imagem que o salmista pinta aqui é de terremotos, de maremotos, de tsunami talvez. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, que a terra se estremeça, que as águas tumultuem e espumejem. A visão do maremoto, talvez de um tsunami. E na sua fúria, os montes se estremeçam. Na linguagem bíblica, normalmente, as águas, elas têm, os mares, as tempestades têm essa ideia, né, de ser algo de instabilidade, de problema, enquanto que os montes são lugares de segurança. Mas o problema é tamanho que até os montes se estremecem. Quando sentimos medo ou preocupação, nós temos aonde nos refugiar. Quando nos sentimos fracos, nós podemos confiar na força do Senhor. Quando precisamos de ajuda, nós nunca estamos sozinhos. A pergunta que temos que fazer, então, de cara, nesse salmo é: em quem temos posto a nossa confiança? E aqui há uma diferença entre insensibilidade e confiança e fé. Não é que você vai ficar insensível para os problemas que acontecem, para as circunstâncias adversas, mas é que, em passando por elas, em encarando, enfrentando as dificuldades, nós temos a confiança de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que a terra se transtorne, ainda que passe por tribulação, pela turbulência, em razão de uma catástrofe natural. Nós vimos agora há pouco a situação da Turquia, um terremoto que dizimou ali milhares de pessoas. Ainda que a gente passe pela perda de um ente querido, a morte de uma pessoa dentro da família, a notícia de uma doença, um câncer, uma doença que aparentemente nós não vemos cura ou solução, ainda que o ataque seja dentro do lar, das pessoas que nós amamos e que de repente se voltam contra nós, ou seja, ação de malfeitores, ainda que seja um problema de dependência química dentro de casa, de droga, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E embora a ajuda de Deus venha em nosso auxílio de maneira secreta e gentil, como as correntes, nós vamos falar dessas correntes de águas que fluem do trono do Senhor, nós podemos ter paz e experimentar todo esse poder agindo em nosso favor. Tenho aprendido nesses últimos dias de que toda a palavra de Deus ela aponta para Cristo. Toda a revelação do Antigo Testamento é sombra daquelas coisas que viriam a acontecer no Novo Testamento. Então, os autores, quando colocam, ainda que não tenham a dimensão precisa da pessoa de Cristo, da obra de Cristo Jesus, eles têm alguns vislumbres e nos deixaram registrado algumas sombras dessas coisas que nós vemos no Novo Testamento se confirmar e que hoje vivemos na plenitude dos tempos. Então, esse texto, ele nos fala também, todo o texto da Sagrada Escritura aponta para Cristo, então esse texto também aponta para Cristo, no sentido de que Ele é o nosso Emanuel, Ele é o Deus conosco. Nós só podemos ter essa certeza, essa segurança, você que está me ouvindo em casa, nós só podemos experimentar em Deus refúgio, fortaleza e socorro bem presente se o Emanuel estiver conosco. Se nós crermos que não por causa dos nossos méritos, não por causa da nossa força, não pelo que nós vamos fazer ou pela técnica que vamos empregar, nem por causa dos avanços da medicina, mas porque Cristo Jesus venceu o pior de todos os nossos inimigos, que é a morte,
nós temos a confiança que, ainda que a morte sobrevenha sobre nós ou qualquer pessoa que nós amamos, nós temos a vitória garantida nele, porque ele conquistou na cruz ensanguentada, na cruz do Calvário, a vitória, para que nós pudéssemos ter essa certeza de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas o salmista continua e diz: aonde está Deus? Ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário, o lugar da morada de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, tem um rio lá, e esse rio ele é um rio perene que alegra a cidade de Deus. Essa morada do Altíssimo é banhada por um rio. E Apocalipse 22, o apóstolo João, versículo 1 e 2, vai dizer que há um rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro. É como se o rio saísse do trono e do próprio Cordeiro, porque ele é o rio de águas vivas. Ele mesmo falou para a samaritana isso, lá em João capítulo 4. Ele diz: eu sou água viva, se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede, mas o seu coração será uma fonte a jorrar água viva. Em contraste com a situação que ele está pintando nos primeiros versículos de terremoto, de tsunami, de catástrofe, de problema, ele está agora falando de um rio que traz paz, que traz alegria, que traz vida, mas não traz por qualquer, pelo acaso, mas porque Deus escolheu. Se aqui a ideia da habitação de Deus, a presença de Deus era o santuário, e que nós sabemos agora que o santuário do Senhor hoje é a igreja de Deus, ele está dizendo que Deus habita, a morada dele é entre nós. Ele escolheu habitar no meio do seu povo. Onde Deus está hoje? A cidade de Deus hoje é a sua igreja, onde o Senhor habita, e esse refúgio, fortaleza, está em nosso meio, refúgio para pecadores que experimentam da água da vida que Cristo dá àqueles que creem. O Senhor já, desde o Antigo Testamento, já havia prometido, lá em Levítico 26:12, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É termo da aliança, do pacto, que Ele mesmo se submeteu pela sua graça a esse pacto, e Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele habita em nosso meio, e Ele não deixará de cumprir a sua aliança. Assim como o povo de Israel podia olhar para o templo com fé, lembrando da aliança do Senhor, que habitaria com eles, nós podemos olhar hoje para a cruz vazia e crer que o nosso Emanuel habita conosco através do seu Santo Espírito. Ele é refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações, e Ele habita no meio do seu povo. Mas o que é que Deus faz? Continua o texto dizendo, versículo 5 em diante: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, falando da cidade, do local de sua habitação. Bramam nações, reinos se abalam, e faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Sabe o que é que Deus faz? Deus faz ouvir a sua voz, e a terra treme, a terra se dissolve, acontece relâmpagos, trovões. A palavra trovão no Velho Testamento, ali naquele texto lá do Sinai, o texto do hebraico é voz de Deus, que quando Deus fala, a terra estremece. Ele faz assolações na terra. O Senhor, pelas suas obras, adverte que o juízo está próximo. Ele põe fim à guerra, quebra o arco e despedaça a lança. O Senhor é poderoso, é exaltado entre as nações, é exaltado na terra, e Ele ordena que nós nos aquietemos e reconheçamos que Ele é
Deus. No meio desse tumulto da voz de Deus falando, a nossa atitude é de reverência, de louvor, de quietude, de aprender dele, de ouvir a sua voz. Nós falamos um pouco aqui domingo de manhã, no texto de Amós, que todo o universo ouve a voz do Senhor, todo o universo. Só o povo, só o homem, a humanidade muitas vezes é rebelde e endurece o seu coração e tapa os seus ouvidos para a voz do Senhor. Nós precisamos nos aquietar e ouvir o Senhor e receber dele a orientação, a paz que só Ele pode dar. Vinde, contemplai as manifestações que Deus deu a seu favor para nos preservar, devem ser mantidas continuamente diante dos nossos corações, para nos persuadir a esperarmos em suas promessas. Nós vamos nos voltar os nossos olhos à palavra do Senhor e aquilo que Deus tem feito já na nossa vida, de onde Deus nos tirou, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, e a gente tem que lembrar aquilo que Deus faz, aquilo que aquilo que Ele tem efetuado na terra, para que o nosso coração possa aprender em paz a esperar no Senhor, a se aquietar no Senhor. Submissão a esse Deus Todo-Poderoso é a resposta adequada. Nós podemos nos aquietar e manter a tranquilidade do nosso coração, mesmo em meio ao caos, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Reverenciar a Deus e reconhecer que Ele é soberano, é a nossa parte nesse processo em que Deus está se revelando na história e que julgará, de fato, esse Deus todo-poderoso que faz a terra se estremecer a partir da sua voz, Ele julgará, e esse juízo se aproxima. E eu disse, e vou terminar revelando o hino que esse salmo inspirou ao reformador da Alemanha, Martinho Lutero. Ele escreveu assim, possivelmente depois de ter meditado neste salmo: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiséssemos devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Aleluia, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo Jesus, o Senhor, pela tua graça, revelou esta palavra, Senhor, aos filhos de Corá, e que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E cremos nisso, Senhor, por causa da cruz, por causa dos méritos de Cristo, temos essa certeza. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a aquietar o nosso coração, Pai, não por medo das tribulações, das angústias, da necessidade ou das circunstâncias, mas porque o nosso Deus é Deus que faz assolações sobre a terra, que faz ouvir a sua voz, que dá fim à guerra e que salva o perdido. Ó Deus, nós te louvamos por Cristo Jesus, nós te bendizemos e te adoramos pela cruz, e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, aqueles que ainda não renderam o seu coração e ainda vivem insistindo na rebeldia, Senhor, das suas vidas, em querer viver de forma autônoma, independente do Senhor, que possam experimentar do rio de vida a jorrar em seus corações, o rio que flui do
trono de Deus e do Cordeiro, que possa, ó Deus, virar, também jorrar nesses corações que nos escutam, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, Senhor, louvando, exaltando o Teu santo nome, pelas maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.